Fala comigo, turma, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Para você que ainda não me conhece, muito prazer. Eu me chamo Carlos André e você está no canal do Profeta. Vamos juntos analisar o mercado dia 1 de outubro, sabadão, começo de mês, que seja abençoado para mim e para vocês que nos assistem. Então, vem comigo. Turma, eu estava realmente com saudades de mostrar tantos jogos aí para vocês. A gente teve data FIFA e aí, quando terminou a data FIFA, não tinha tantos jogos ainda. Dia 1 de outubro vai ser um dia com bastante jogos, bem movimentados. Então, já deixa um like aí no vídeo se você curte o meu trabalho e se você quer que esse vídeo apareça para mais pessoas. Se inscreve no canal também. Deixa um comentário caso você tenha algum feedback para me passar. E se quiser também, compartilha aí com os teus amigos, aqueles amigos que gostam de fazer investimentos esportivos. Vamos começar aí analisando pelo campeonato alemão, a Bundesliga 2. E não esquece que no final do vídeo vai rolar um bilhete pronto. E no decorrer aqui, se houver alguma oportunidade também, faço com vocês. Fortuna Düsseldorf contra o Arminia Bielefeld. O time da casa vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate, enquanto o Arminia Bielefeld vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Jogo interessante para o Fortuna, a gente pode trabalhar com chance dupla, tá? E também com mais de 1,5 gol na partida, então você pode fazer aí chance dupla casa com mais de 1,5 gol na partida. Meu placar para esse jogo aí é Fortuna 2, Arminia 1. Vocês vão perceber também, turma, que pode ser que tenha um jogo do campeonato inglês, depois um do italiano, depois do inglês de novo, porque eu estou me preocupando com o horário, tá? Então eu estou deixando na ordem cronológica aí do horário para que vocês não percam. Sábado e domingo são dias que começam muito cedo os campeonatos europeus e para você não perder nada aí. O Arsenal enfrenta o Tottenham, são dois times que estão bem na Premier League. O Arsenal é um time que está jogando futebol muito legal e interessante de assistir. O Tottenham está naquele estilo mais retraído, fechadinho, trabalhando com um contra-ataque, mas também é um time que está mostrando um bom futebol. Eu vou ficar de Arsenal ou empate, pagando 1,36. Acho interessante essa cotação, uma cotação justa aí para o jogo que vai ser. E também outro palpite é o de over, tá? Mais de 1,5 gol na partida, pagando 1,24. Sabadão eu costumo acordar cedo, então se tiver alguma oportunidade interessante, pode ser que eu mande no grupo grátis. Se você não faz parte do meu grupo gratuito, clica no link que está na descrição para você conseguir entrar lá no meu grupo grátis, beleza? Meu placar também é Arsenal 2-1 em cima do Tottenham. Napoli contra Torino, jogo válido pela Campeonato Italiano Série A. O Napoli vem de 5 vitórias consecutivas, pega um Torino que vem de 3 derrotas e 2 vitórias. A vitória do Napoli é interessante, tá, tropa? Pagando 1,60, mas o Torino é um time que gosta de complicar a vida dos grandes, tá? O Torino aí tem tradição na Itália, é um time que é chato, ele vem de 3 derrotas aí nos últimos 5 jogos, pega o Napoli que vem empolgado, mas tem Champions League aí no meio da semana, a gente não sabe se o Napoli vai misto, se o Napoli vai titular, então vão mais seguros, vão com o Napoli, empate anula, pagando aí 1,23, beleza? RB Leipzig contra Bochum, eu vou querer criar um match combo nesse jogo aí, tá? Vamos criar uma aposta personalizada nesse jogo do RB contra o Bochum. Turma, o RB ele tem que voltar a vencer, tá? Eu acredito na vitória do RB, vai pegar o lanterna da Bundesliga, ele teve um empate na verdade, né? Na Bundesliga, mas perdeu o resto, ó, tá vendo? E o RB também tá mal, mas precisa voltar a vencer. Então eu vou de RB para vencer, com mais de 1,5 gol na partida, beleza? E bora ver aqui se o mercado de escanteios, o mais de 6,5 tá interessante, tá? Mais de 6,5 na partida, bora abrir aqui. Turma, mais de 6,5 tá pagando 1,16. Bora ver quanto é que acrescentando isso aí favorece no nosso bilhete. Fica uma odd interessante, tá? Uma odd de 1,60, curti. Vou deixar esse bilhete aí para vocês também. RB vencendo mais de 1,5 gol na partida e mais de 6,5 escanteios. Uma odd de 1,60. Meu placar é RB 3, Bochum 0. Celtic contra Montreal. O Celtic é um time forte lá no campeonato da Escócia e não está bem, né? Ele é forte, mas não está bem nos últimos 5 jogos. Ele perdeu 2, empatou 2 e venceu 2. Pega o Montreal, que vem de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. Os jogos do Celtic têm uma desvantagem que é a cotação, né, tropa? A gente vê a cotação aí pagando muito pouco, pagando 1,13.
E mercados de resultado no intervalo eu gosto de pegar no ao vivo, eu gosto de sentir o jogo, eu gosto de ou assistir ou ver o que é que está acontecendo. O Celtic está pagando somente 1,13 para vencer. E o intervalo eu não gosto de pegar em pré-live. Mas os jogos do Celtic está tendo um padrão interessante, que é o over, né? Mais de 2 gols e meio, pagando 1,33, vai ser o meu palpite para esse jogo do Celtic. No ao vivo, lógico, eu posso ver aí uma vitória do Celtic no primeiro tempo, mais de meio gol no primeiro tempo. Liverpool contra Brighton. O Liverpool vem de 3 vitórias, 1 derrota e um empate. Pega um Brighton, que é um time que está surpreendendo nesse início de temporada lá na Premier League. Ele vem de 4 vitórias e somente 1 derrota. Turma, seguinte, camisa pesa, o Liverpool não está bem, ele venceu o último jogo aí, mas não está bem. Eu vou indicar para vocês vitória do Liverpool. Mas, não vá e não entre com tanta sede ao pote, tá? Tá pagando não tão bem e no ao vivo pode valorizar um pouquinho mais. Eu vou de vitória do Liverpool, mas não vão, como eu falei, com sede ao pote. Tentem pegar aí junto com outro bilhete para poder valorizar um pouquinho mais e tentem pegar também no ao vivo, tá? Eu vejo o Liverpool vencendo sim esse jogo, vai ser um jogo para o Liverpool voltar aos caminhos de fato, e um jogo onde ele tem que vencer para ir para a Champions League com moral, né? Lembrando que no meio da semana tem Champions League. Cambuur contra PSV. O PSV está dominando lá no campeonato holandês. O Cambuur vem de 4 derrotas consecutivas e 1 vitória. O PSV vem de 3 vitórias, 1 derrota e um empate. Turma, eu não gosto, né, de indicar vitórias secas. Eu indico muito pouco aqui para vocês. Mas o sabadão tá propenso para isso, tá? Vitória seca do Liverpool, vitória seca do Celtic lá, mas tá pagando pouco. Vitória seca do PSV, então eu vou de vitória seca do PSV aí, pagando 1,31 pela fase e pelo time. Cambuur, 4 derrotas consecutivas, PSV não perdeu ainda na Holanda, né, no campeonato Eredivisie. A derrota dele foi na Champions League ou foi no outro campeonato na Liga Europa, se eu não estou enganado. Então, é um jogo interessante para você colocar a PSV para vencer. Salzburg contra Ask, né? Ou Lask, ou Linzer Ask. O Salzburgo vem de 2 vitórias e 3 empates. O Lask vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Jogo muito bom para ambas marcam ou mais de 2,5, tá? E quem for mais ousado, quem quiser aí ser mais ousado, tem um mercadozinho aqui que deve estar pagando no mínimo mais de 2. Bora abrir aí para mostrar para vocês. Turma, quem for ousado e quiser brincar um pouquinho, mais de 1,5 gol no primeiro tempo nesse jogo aí, pagando 2,32, tá? São dois times que jogam futebol muito interessante, futebol para frente. O campeonato austríaco é um campeonato que tende a ter bastantes gols, tá? Então, é interessante aí. Mas vou ficar com ambas marcam mais de 2,5 geral, e aí é para os ousados, tá? Meu placar é 2-1 para o Salzburgo. Pelo campeonato italiano, temos o Inter de Milão contra a Roma. O Inter vem de 2 vitórias e 3 derrotas, ele não sabe o que é empatar, e a Roma também 2 vitórias e 3 derrotas. São dois times que estão exatamente com a mesma campanha. E são dois times que vão disputar suas respectivas torneios aí internacionais no meio da semana. Porém, a Roma não dá tanta importância para a Liga Europa. Já o Inter de Milão sim dá importância para a Champions League, tá? Vamos lá. Dois times bons, dois times interessantes do campeonato italiano. Esse é um jogo muito propenso e um jogo que os números nos permitem dizer que o mercado de over é o mais interessante. Mais de 1,5 gol pagando em 27. Não dá para dizer que o Inter de Milão é favorito, apesar da cotação tá dizendo, porque ele pode ir com time misto, tá, turma? Então, tomem cuidado, bora no mercado de over, que é mais interessante. Sevilha contra Atlético de Madrid. Jogo duríssimo aí pela La Liga, tá? O Atlético de Madrid pode ou não pode ir com o time misto? A gente fica com essa dúvida aí. Os europeus não têm tanto esse costume de poupar jogadores como aqui no Brasil, até porque a grade de jogos deles é muito menor do que as do brasileiro. Então, para esse jogo eu tô fora de todos esses mercados aqui, tá? O mercado que eu quero abrir com vocês é o mercado de escanteios. Bora abrir aqui o mercado de escanteios. Turma, o mercado de escanteios, eu quero pegar escanteios para o Sevilha, tá? Quero pegar escanteios para a Sevilha. O geral aqui, o 7,5 está interessante, 1,39, mas eu quero ver os escanteios para o Sevilha. Sevilha, total de escanteios, mais de 3,5, pagando 1,40. Eu vejo o Sevilha atacando mais que o Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid é um time que, por costume, joga mais fechadinho. Então, a minha indicação vai ser mais de 3,5 escanteios aí para Sevilha, beleza? 4 escanteios na partida já dá green. E
vai ser isso aí, esse mercado de escanteio, o jogo do Sevilla e Atlético de Madrid. Tende a ser um jogo faltoso também, mercado de cartão você pode ficar de olho, mas eu prefiro ficar na entrada de escanteio. E aí vamos pegar alguns jogos aí do brasileiro, tá? Atlético Mineiro contra Fluminense. Fluminense pagando 5,20, cara, eu acho loucura, tá? Ainda mais pela fase do Atlético Mineiro. Por isso, eu quero explorar com vocês o mercado asiático. Ah, Profeta, mas os Fluminense não jogam bem fora de casa. Cara, o Atlético Mineiro não tá jogando bem nem em casa nem fora de casa, tá? E o Fluminense tá mostrando um futebol muito mais interessante do que o Atlético Mineiro. O Fluminense é vice-líder, tá jogando muito bem. E esse handicap asiático aqui, mais de 1,5, tá muito interessante para mim, tá? Lógico que não dá para fazer entrada única, mas dá para acrescentar em algum bilhete. E é justamente isso que eu vou indicar para vocês. Fluminense mais 1,5 pagando 1,36. O que acontece aí, turma? O Fluminense pode perder por um gol de diferença que ainda é green, tá? Basicamente é isso aí para vocês entenderem. Se o Atlético Mineiro vencer, que aí para mim já é difícil, por um gol de diferença o Fluminense, a gente ainda recebe green, beleza? E uma odd de 1,36. Acho que essa odd vai derreter. Espero que você veja esse vídeo antes dessa odd derreter ou antes dessa odd sumir aí. Então vai ser isso aí. Fluminense mais 1,5 contra o Atlético Mineiro. Ceará contra América Mineiro. Tô fora de todos esses mercados aqui. Eu vou para o mercado de escanteios, que é o que tem batido com bastante frequência, tanto nos jogos do Ceará quanto nos jogos do América Mineiro. São dois times que atacam bastante pelas laterais. São chutes de fora da área de média distância e isso acarreta em muitos escanteios. Então vai ser esse nosso mercado que a gente vai trabalhar. Turma, mais de 4,5 no primeiro tempo, ótimo, tá? Pagando 1,70. Eu não vou nem analisar mais nada, turma. Já vou indicar para vocês aí mais de 4,5 escanteios no primeiro tempo. Mais um bilhetezinho aí para quem tá comigo até o fim. Se você chegou até agora e não deixou um like, por favor, tá? Deixa um like aí, se inscreve no canal. Mais de 4,5 escanteios entre Ceará e América Mineiro, fechou? Internacional contra Santos, eu assisti o jogo do Internacional contra o RB Bragantino, faltou mesmo somente a bola entrar. Teve um jogador que eu não me recordo o nome agora, que perdeu um gol embaixo da barra, literalmente embaixo da barra. Então, e o Santos não tá bem fora de casa, né? O Internacional vem de 3 vitórias e 2 empates. O Santos venceu o último jogo, mas vem de 4 derrotas e 1 empate. Então, eu vou de Internacional, empate e anula. Foi o mesmo palpite que eu dei no último jogo e eu vou manter, tá? Internacional, empate e anula, pagando aí 1,28. Pra mim, o Inter vence esse jogo aí. Flamengo contra Bragantino. O Flamengo que tem a volta de muitas peças, Everton Ribeiro, Pedro. Pulgar, não sei se vai jogar, mas vem também com Varela, Pulgar, enfim, né? Marinho e Cebolinha, que foram suspensos, já estão de volta. Então, como eu falei, não gosto de indicar para vocês vitória seca, mas para esse jogo eu vou de vitória do Flamengo aí, pagando 1,55. Por quê? O Flamengo não vence há 4 jogos, tá? O Flamengo tá dedicado agora ao brasileiro, apesar da chance de vencer ser muito pequena, mas ele quer chegar o quanto mais perto do primeiro lugar possível. Então, para esse jogo aí eu vou de vitória do Flamengo, pagando 1,55. Outro mercado também, turma, que eu não vou deixar passar despercebido com vocês, é o mercado aqui de escanteios, tá? Não vou abrir porque tá travando aqui, não sei porquê, mas no mercado de escanteios, outra coisa também, mais de 4,5 no primeiro tempo e mais de 8,5 no geral. Corinthians contra Cuiabá, eu vou de Corinthians chance dupla, eu sempre gosto de pegar o Corinthians indo com chance dupla, porque ele tem uma cotação muito interessante jogando em casa, e dá para ir com mais segurança, mas o Corinthians é favorito, dá para colocar a vitória seca para quem gosta, mas eu prefiro realmente ir com mais segurança, tá? Dá até para ir no empate anula, pagando aí 1,23. Mas vou ficar no chance dupla aí, pagando 1,16, fechou? E aí temos a final da Copa Sul-Americana, para mim, turma, sem clubismo, assim, sem querer torcer, né? Já torcendo, mas sem querer torcer, tendo uma análise técnica mesmo, o São Paulo é superior ao Del Valle, tá? Então eu vou colocar ele aqui para vencer a taça, pagando 1,42, beleza? Não vou colocar a vitória porque é um jogo único, pode ser que seja empate, vá para a prorrogação, vá para os pênaltis, mas o São Paulo deve sair com a vitória, ainda mais pelo bicho que a diretoria prometeu metade do prêmio ser distribuído aí para a comissão técnica e jogadores, então eu vejo até o Igor Gomes, brincadeiras à parte, jogando bem, beleza? Então, São Paulo para vencer a taça. E aí o nosso bilhete pronto do canal, lembrando que vai ter vários outros bilhetes, tá? No decorrer do dia lá no meu grupo grátis, então entra aí, o link já está na descrição.
Flamengo empate anula, mais de 1,5 gols entre RB Leipzig e Bochum, e Liverpool para vencer, dando uma ODD de 1,84. Fechou? Tamo junto, ótimo início de mês na verdade, ótimo final de semana e até mais. Tchau, tchau.